Vamos ler a Bíblia, São Mateus, capítulo 27, verso 32. Irmãos, eu quero aquele som que nós tínhamos há um tempo atrás. Tem um eco assim, bem suave. Vocês mudaram aí, eu quero aquilo de volta. São Mateus 27, 32 até o 56. Vamos bem suavemente lembrar da nossa história. A nossa história. Tem jeito de pôr o rosto de Jesus? Eu quero aquela foto aqui na frente. Vocês põem essa coluna de fogo lá naquela foto e põem a foto de Jesus aqui. Tá, diácono? Rosto de Jesus tem que ficar bem pertinho de nós, não para adorá-lo, a foto, mas para lembrar aqueles olhos firmes. Foi a foto mais parecida com Jesus. Ele apareceu para o irmão Branham como apareceu para Moisés, o homem. Deus nunca foi visto por ninguém. São João 1, 18. Porém, o seu Filho o fez conhecer. Nós conhecemos Deus através do Filho, Jesus. O Filho apareceu 3 anos e meio aqui na terra. Depois, lá atrás, em forma teofânica, Moisés. Apareceu ao profeta. O irmão Branham, andando pelas ruas em diversos países, achou numa exposição de quadros aquela foto. Ele disse, aquela foto é pintada por Rolfman, a ceia. E ele disse, a mais parecida com Jesus. Aqueles olhos firmes. Irmão Branham que diz que quando aqueles olhos olhou para ele, ele estremeceu e caiu, como Daniel caiu, João caiu como morto. Olhos firmes. Vamos lembrar desses olhos no Calvário, olhando para nós, dizendo, filho, é para você que eu estou morrendo. Filho, é por você que eu estou morrendo. Filha, é por você que eu estou morrendo. Filho, ajuda a dar o som para o pastor Adalto pregar, filho. São Mateus 27. Está horrível meu som aqui, viu, gente? Está horrível. 27, verso 32 a seguir. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Assentai-vos. Vamos até o verso 56 ler assentados. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque diz, sou filho de Deus, desafiando. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam,
crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, em línguas estranhas, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, o Pai, o Espírito Santo, o abandonou, morreu como um cordeiro. O Pai o abandonou, porque se o Pai, que é Deus, que é o Espírito Santo, ficasse nele, ele não poderia morrer, porque a morte não pode chegar onde tem vida. E ele precisava morrer por nós, ele era o único digno. Então o Pai teve que sair dele, abandonar. E naquele abandono ele sentiu-se humano. Aí ele gritou desesperado. E verso 47, alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Oh, que desafio! Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Morreu tão só, até o próprio Pai o abandonou. O abandono da cruz. Tão só, ele não precisava daquilo. Mas por minha causa, por sua causa, por nossa causa, tão só, cordeiro sangrento, cordeiro moribundo, rendeu o espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião romano, que estavam ali de olhos compridos, olhando aquele cenário do Calvário, ao ver aquele episódio, ele morrendo, e a terra estremeceu toda, os luminares, os astros apagaram todos, a terra mudou completamente o seu comportamento. Aquele centurião disse: isto não é um simples homem que está morrendo, isto é mais do que um homem. Verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor. Centurião romano, ele não era cristão, ele era um soldado. Centurião era um comandante de guarnição. Teve temor e disseram, entre eles lá, os soldados, comandante com seus comandados, romanos, não eram cristãos, mas naquela hora, mesmo o incrédulo centurião disse: verdadeiramente, este era filho de Deus. Centurião incrédulo viu, e Anás e Caifás não viu. 55. E estavam ali olhando de longe, com medo, né? Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, olhando aquele episódio. Sabe por que aquilo? Na mensagem A Graça, parágrafo 68 a seguir,
o profeta disse: a graça é velha. A palavra graça quer dizer favor imerecido. A graça é velha. A graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana quando nós tivemos o princípio da raça humana. Adão e Eva já precisou de receber graça. O princípio da raça humana, só havia dois. Ali já precisou do exercício da graça, do favor. E hoje que temos 7 bilhões de pessoas na Terra, não precisaríamos muito mais? Quando a raça humana foi criada no jardim do Éden, Adão e Eva, naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação, tocando na árvore proibida, e foi contra os mandamentos de Deus, e incitou seu marido a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada, a lei de Deus. E a lei deve ter uma punição, ou então não é uma lei. E a lei era: no dia em que comerdes do fruto desta árvore, fruto, não é fruta, é fruto. Maçã é fruta, ali não foi fruta, foi fruto. No dia em que comerdes disto, neste dia, certamente morrereis. Recordem, ali se instalou o primeiro trono de julgamento, estava sobre a terra diante de Adão e Eva, e estava ali no jardim do Éden. E lembre-se, e o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, o trono branco. Ninguém se livrará dele. Mas quando Jeová desceu, que era de costume todo virar do dia, ele descia para ter companheirismo com o casal, e ali desce ele no entardecer. Eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Escureceu tudo. Houve uma paralisação completa da natureza por quebra de protocolo. Adão e Eva quebrou o pacto, romperam, invadiram os limites, cruzaram a linha. Mombrana disse: quando Deus desceu no virar do dia, eu posso ver que nem mesmo uma estrela havia para brilhar. Houve uma paralisação da natureza. Vamos pensar nisto. O pecado invadiu a terra, e a natureza, sabendo as consequências que ela colheria, ficou totalmente atribulada, atarentada, e parou até de funcionar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim, que uma vez era tão claro, era tão brilhoso, era tão claro, mas por causa da transgressão de Eva e de Adão, a luz parou de brilhar. Oh, que quadro! Volte a fita. Lembra quando você estava 100% com Deus, sua luz brilhava mais? Lembra disso? Sua luz espiritual era mais brilhante. Lembra que quando você começou a se namoriscar com o mundanismo, sua luz espiritual começou a ficar mais ofuscada?
Você perdeu o brilho da luz em seu coração. Às vezes você vive assim, doido que chega na quarta-feira para a luz reacender de novo no culto. Doido que chega sexta-feira para a sua luz reacender de novo no culto. Doido que chega no domingo de manhã, domingo à noite, para a sua luz reacender. Porque nesses espaços de tempo, você sente assim meio entenebrecido. Trevas! Eu posso ver que a luz parou de brilhar quando Adão e Eva pecou. Ponha-te no lugar deles, você sabe disso, que isto é a verdade. Quando nós pecamos, eu tenho minha experiência própria, você tem a sua. Isso é 100% verdade. Nossa luz fica ofuscada. Você fica assim respirando, dá uma depressão, você fica assim perplexo, procurando e não sabe o que está acontecendo. Vai na farmácia, compra antidepressivo e não adianta nada. Vai no psiquiatra, no psicólogo, toma injeção, não adianta nada. Fica assim uma coisa esquisita. A luz ficou ofuscada. O pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. Este é o problema com as igrejas hoje, este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo, para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vive para salvar até o último, para curar a menor pessoa que estiver enferma. Oh, como foi terrível aquela manhã! Como foi terrível aquela manhã lá no Éden! Deus chega e encontra o cenário do Éden totalmente diferente. Cenário que sempre encontrava brilhando, reluzindo, agora encontra entenebrecido, escuro. Não é assim que Ele às vezes nos vê? Ele nos via, aquele crente luz, aquele crente que brilhava, mas de repente Ele chega e nos encontra crentes trevas, comprometido, enredado, com a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Deus fica triste. E outra mensagem, o irmão Brana disse que Deus chorou, Deus se entristeceu de contemplar aquele cenário ofuscado, ao ponto dele sair pelo Éden gritando. Eu não sei repetir a tonalidade da voz dele, mas a Bíblia diz que ele saiu pelo Éden gritando, desesperado: Adão, 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 onde estás, Adão? Ele saiu como um louco, ele saiu procurando entre trevas. Não é assim que Ele faz comigo, com você? Ao vir ter aquele belo encontro conosco e nos ver totalmente entenebrecido, Ele começa a gritar: Adalto, cadê você, Adalto? João, Magno, Maria, cadê você? Você saiu do lugar de encontro comigo, eu não te vejo mais. Você saiu do brilho da luz. Os quadros repetem. Esta não pode ser uma história comum para nós. Por isso que o Calvário não pode ser uma história comum. Isso deve trazer uma mensagem profunda de reflexão.
Aquilo que aconteceu no Éden deve continuar trazendo uma mensagem que balança, que mexe com as nossas entranhas. Não podemos acostumar e dizer, isso foi lá no Éden. Não. Salomão disse: o que era, há de ser. As coisas repetem. A luz acabou ali no jardim do Éden, quando Adão e Eva transgrediram. Você acha que a luz acabou para eles e para mim não acaba? Para mim dizer, eu posso brincar com a graça, não vai acabar a luz para mim, eu sou revelado, eu creio na mensagem do profeta, a luz minha não vai ofuscar. Se ofuscou pelo casal que foi feito pelas mãos de Deus. Eu sou feito pelo sexo do meu pai com a minha mãe. Adão e Eva foi feito pelas mãos, literal, de Deus. E Deus não poupou, a luz deles apagaram quando eles transgrediram a lei de Deus. Eu posso abotoar o meu colarinho e dizer, não, eu posso pecar que a minha luz não apaga. Se não apagou dos filhos legítimos, eu sou e vou dizer que não apaga. Paulo disse em Coríntios 10, estas coisas ficaram escritas para aviso nosso. Muitas vezes nós nos encontramos como Adão e Eva, entenebrecidos e procurando luz nos médicos, no psiquiatra, no psicólogo, na farmácia. Farmácia não vende luz. Psiquiatra não entende de luz. Psicólogo não entende de luz. Você vai gastar seu dinheiro todinho no bolso. Essa luz só vem com um retorno. Um retorno. Oh, como foi terrível aquela manhã. A escuridão pendia no jardim. Eu imagino uma sombra de pano preto. Penso também que nenhuma folha se moveu. Até as árvores paralisaram. O vento não soprou. As folhas permaneciam intactas. Penso que nenhuma folha se moveu. O sol escondeu a luz. O mesmo sol que brilha para nós hoje é aquele mesmo sol que brilhava no jardim do Éden para Adão e Eva. É o mesmo. Lá ele ficou tão envergonhado da transgressão de Adão e Eva que parou de brilhar. A lua parou de brilhar. Vocês estão vendo aí, a ciência dá nomes, dá apelido. A ciência dá apelidos. Os que estudam os astros, como é que chama? Astrólogos, astrônomos. A lua vermelha é a terra que fez sombra sobre o sol, vice-versa. É um fenômeno normal, a ciência apelida. A Bíblia disse que lua vermelha fala de sangue. A lua se envermelhará de sangue, de tristeza. Direto você vê aí eles mostrando a lua se envermelhou de vergonha da humanidade. Ora, se lá ela parou de brilhar de vergonha da transgressão de Adão e Eva, aqui não teria também alguns sintomas? Porque hoje eu creio que a transgressão da humanidade é muito pior, porque é mais gente, é mais pessoas do que a de Adão e Eva. A lua está sempre se mostrando avermelhada, séria, envermelhada, cor de sangue, mostrando que o pecado tem trazido mancha sobre a natureza.
Penso também que nenhuma folha se moveu, não havia nenhum vento soprando, tudo parou. Lá no Éden, quando a transgressão, o pecado, uma mulher transgrediu, fez parar toda a natureza. E hoje, são 7 milhões de pessoas. Se uma só fez parar toda a natureza, faça agora um quadro. Por que a natureza hoje está toda transtornada? Chove num lugar, não chove no outro, sol quente num lugar, no outro seco, e os planetas esquisitos, sinais e tantas coisas horríveis acontecendo na natureza, gelos derretendo, a água se esquentando, e tudo transtornos na natureza, transtornos horríveis. A ciência põe apelido para as pessoas não amedrontar, mas a Bíblia disse que a transgressão de Eva fez a natureza mudar seu costume normal. A resposta hoje da natureza ter um comportamento anormal é a mesma lá do Éden: pecado, 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 pecado. Não havia nenhum vento soprando, havia trevas, e estava terrível, porque o pecado havia manchado os seres. Somente 2 já foi o suficiente para toda a natureza se entristecer. O sol disse: eu não vou brilhar mais. A lua disse: nem eu. O vento disse: eu não vou soprar mais. E Deus desceu e viu tudo aquilo. Deus ficou tão apavorado, tão traumatizado, diz o profeta, ele se portou como um louco e saiu pelo jardim gritando: Adão! Adão! Adão, onde estás? Amados, isso deve nos sensibilizar. Às vezes nós pecamos e acostumamos e dizemos: não foi nada não. Sangue de Jesus me limpa, sangue de Jesus me purifica. Uma vez na graça, é graça, graça. Graça, graça, é graça, é graça, é graça. Sim, é graça. Mas, olha, cuidado para que a graça não se torne uma desgraça. Essas coisas ficaram escritas na história da Bíblia para lermos. Deve trazer muito temor, muita reflexão a nós que dizemos ser cristãos, e nos levar a estremecer e parar de brincar com coisa séria. Olha, a gente brinca de carrinho, de caminhãozinho, bicicletinha, mas com evangelho não se brinca. Com destino eterno, com a palavra de Deus não se brinca. O grande mal de Eva foi brincar com as leis de Deus. Deus disse para não fazer, mas Ele é meu amigo. Ele vem todas as tardes, nós conversamos, sorri. Ele é meu amigo. Esse pecadinho não vai tirar nosso companheirismo, não. Mas a palavra de Deus é sim, sim, não, não. No dia em que dela comerdes, neste dia morrerá. Ponto final. Irmãos, devemos olhar para isto com muita reverência. Vamos parar de brincar com coisa séria. Nós estamos entrando num novo ministério. E esse novo ministério exige muita seriedade. O irmão Brana, quando estava entrando no seu novo ministério, uma das coisas que o anjo lhe pediu: se você for mais sincero, o sobrenatural estará sempre contigo. O
você verá coisas sobrenaturais. E foi o que aconteceu no ministério do irmão Branham. E nós somos discípulos de profeta. Que ele requereu do profeta, ele requer de nós hoje. Eu quero vos dizer, amados irmãos, é a reta final agora. É vida e vida. É o desafio da hora. Vamos encarar isto com seriedade. E você verá o inferno se desabar diante de nós. Nada parará diante de uma oração com seriedade, diz o anjo de Deus ao profeta. Mas é necessário reverenciar as leis de Deus. As leis dos homens você compra. Pechincha, chega lá no guarda de trânsito, principalmente se ele ganhar um salário pequeno, não aqui em Brasília, porque aqui em Brasília, graças a Deus, nossos guardas ganham um salário mais ou menos. Mas nesses outros estados, você fala, não multa não, eu te dou R$100, eles se vendem. As leis são vendidas por dinheiro, porém a lei de Deus não se compra. As leis de Deus não se compram, não se vendem. As leis de Deus é esta: no dia que dela comerdes, neste dia morrerá. É hora de sacudirmos. Senhor, será que eu não estou um defunto ambulante? Será que eu não quebrei suas leis, essa frieza espiritual? Será que não é que eu quebrei algumas de suas leis? Senhor, tem misericórdia de mim. Salmo 51, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Senhor, por favor, me perdoe, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me o brilho da minha luz. Esta deve ser nossa oração, amados. Deve ser nossa sincera oração. Mas o ser humano se acostuma com tudo. Meia treva, meia luz, já diz, não, tá bom, tá mais ou menos. Esse é um slogan que o ser humano tem. Mais ou menos tá bom. Não, ou é mais ou é menos. A natureza parou de funcionar por causa que alguém quebrou as leis de Deus. Houve uma interrupção da natureza. Foram dois somente. Eva induziu seu marido. E hoje, 7 bilhões. Deus, é hora de nós cantar aquele hino, irmã Lídia, com lágrimas. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor de sua vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual será tua alma? Futuro teu lar, qual será? Você tem certeza? É hora de fazer um exame introspectivo. Ou a Santa Ceia é a reunião mais íntima que a igreja tem com Cristo. É uma reunião de reflexão, de memorização
do que significa de fato o Calvário. Significa aquelas gotas de sangue, o porquê elas foram derramadas. E nós ver se realmente estamos valorizando-as. O Calvário foi para nos dar uma segunda chance de reintroduzir ao céu. Mas é preciso de atentar para isto. Veja, quando o homem se desligou, houve a interrupção da natureza. Agora é tempo de nós religar. Já visto que a palavra religião quer dizer religar. Religião quer dizer religar. Hoje banalizou esse tema, religião, banalizou. Todo mundo é religião, religião, religião. Mas o sentido correto da palavra religião quer dizer religar. Porque alguém desligou lá. Adão e Eva se desligou. Religião, o objetivo é nos religar nele. Infelizmente eles banalizaram a palavra religião. Não levam a sério mais isto. Mas não é que banalizaram que ela deixa de ser correta. Então o pecado havia manchado, e lá veio Jeová descendo lá do Éden, como o estrondo de um trovão, andando através do jardim, clamando: Adão, onde estás tu? Isto foi quando Adão viu que estavas nu e havia pecado perante Deus. Ele se escondeu e tentou fazer uma nova religião, quer dizer cobertura também, não é? Para si mesmo. Mas isso não deu certo, porque era uma cobertura feita por mãos humanas. E a cobertura, a religião, que quer dizer também cobertura, tinha que ser vinda de Deus. Religião criada pelo homem não limpa pecado. Adão pensou que se fizesse uma religião, uma cobertura de folhas de figo, tampava, cobria o pecado. Cobria a nudez deles, mas não cobria o pecado dos olhos de Deus. Quando foi que folha de figo tampa o olho de Deus? Os olhos de Deus nada encobre. O que você faz, esconde debaixo da cama, Deus vê como se estivesse em cima da casa. Isto não deu certo. Aquela religião humana que Adão criou, cobertura humana, não funcionou. Deus desceu e rasgou aquilo e matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e vestiu, fez túnica para Adão e Eva e vestiu eles daquilo. E quando Adão e Eva caminhavam, aquelas peles sangravam. Deus dizia: isto mostra que alguém tinha que morrer. O cordeiro morreu por vocês. Cobertura de sangue, não de legumes. Deus viu Adão e Eva com aquela cobertura de folhas de figo, aquela religião humana. Ele matou o cordeiro, uma ovelha, tirou a pele e mostrou que algo tinha que morrer para cobrir o pecado. Aí o irmão Brana disse: unir-se uma igreja nunca cobrirá nenhum pecado. Nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá pecado. Adão e Eva fez aquela túnica de folhas de figo sem nenhuma lágrima. Eu duvido se Adão derramou lágrimas para vestir aquela túnica de folhas de figo. O irmão Brana disse: nenhuma religião sem lágrima, nenhuma confissão sem lágrima cobrirá pecado. Lágrimas da alma, de arrependimento. Eu fico pensando, como é que pode? Você vê às vezes na internet aqueles líderes insinuando seus membros das igrejas confessar pecado. Aí vem cá, irmão Samuel. A mulher chega diante do marido, unha toda pintada,
lábios pintados, mascando chiclete. Meu benzinho, eu tenho que fazer uma confissão para ti. Eu traí você, tá, benzinho? Mas você vai me perdoar, né, benzinho? Você não é tão mal assim. Tem um pingo de arrependimento naquilo. Ah, hipocrisia pura. Eu quero ver se o inferno vai te poupar naquele dia. Esse tolo pode até te perdoar, mas eu quero ver se o inferno vai te poupar naquele dia. O irmão Brana diz que Adão tinha o direito de rejeitar Eva, e Deus a fulminaria, e ele tiraria do outro lado irmão Lourinho, de qual lado que ele tirou? Cadê o irmão Lourinho? Ele tiraria do outro lado da costela de Adão outra Eva para Adão. Mas é que Adão foi um bobo, o amor deixou o homem bobo. Adão ficou bobo, apaixonado por Eva, disse: não, Senhor, eu abandono meus direitos de viver no Éden por causa de Eva. O irmão Brana disse: quando a mulher corta o cabelo, o homem tem o direito de divorciar dela, baseado na Bíblia, em Coríntios capítulo 11, verso 3 e verso 5. Ela desonra o seu cabeça, e o homem desonrado, ele merece repudiá-la. Ele não pode casar com outra, mas repudiá-la ele tem direito bíblico. Adão tinha o direito, e Deus honraria, diz o profeta. Deus tiraria outra costela dele e faria outra Eva. Mas ele ficou bobo e assumiu ela, mostrando que ele era tipo de Cristo. Cristo ficou bobo e nos pegou em pecado, se fez pecado por nós e nos assumiu como pecadores, deu sua vida, ele pagou o preço. Adão pagou o preço, morreu. Jesus também pagou o preço em nos assumir, morreu. Esse é o preço. Ah, Jesus, irmão, a coisa é séria. A coisa é séria. Eles dizem unir-se a uma igreja. O irmão Brana disse: isto nunca te cobrirá pecados. Para cobrir pecados, tomará tristeza e arrependimento, e a graça de Deus para cobrir o pecado pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus sacrificou no Calvário para cobrir o pecado. Ele é o único. Lá no jardim, naquela manhã, quando o pecado estava tão negro, Jeová veio, e lá estava o seu casal, Adão e Eva, de pé, condenado. Lá não havia mais nenhuma raça humana, só os dois. Eles tinham que morrer, porque a palavra era uma lei, e a lei não pode voltar vazia. Morte sobre a raça humana. Então daria ao mundo de volta as bestas selvagens, e lá não haveria nenhuma raça humana mais se matasse o casal. Mas naquela hora de escuridão, naquele tempo quando todas as esperanças haviam se desvanecido, Adão e Eva não tinham mais recursos senão morrer. A graça veio derramando. Oh, 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 Deus é tão bom. Deus é tão bom. Nós nos encontramos às vezes deste mesmo jeito. Quando de repente você se enreda em coisas que você só espera. Agora eu só espero a rajada para me fulminar. Só o que eu aguardo é isto: a rajada vindo dos céus para me fulminar. Porque eu pequei, me enredei, me transgredi. Agora só tenho que esperar a rajada. Até fecha o olho para a explosão vir, não te assustar tanto. A única coisa que você espera é a sentença. Mas de repente o quadro muda. O amor de Deus desce das entranhas de Deus. E Deus disse: não,
você transgrediu, você desobedeceu, você pecou, você errou de novo, mas eu, que sou Deus de amor, eu desço da glória para te dar uma segunda chance. Falemos um pouco de amor. Pensemos um pouco sobre Deus é amor. Todos tinham as carabinas apontadas para te arrebentar, inclusive Deus, inclusive suas leis. Mas de repente Deus entra em cena e muda a sentença. Disse: não, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te perdoar de novo, de novo. Ah, irmão, como não amar esse Deus? Como não amar esse Deus? Como não amar esse Deus? Este Adão era eu, esta Eva era você, minha irmã. Este Adão era você, meu irmão. Esse quadro repete todos os dias. Quando você olha para você mesmo, para você mesma, e não vê nenhuma esperança de bem para você, você só espera a rajada descer do céu e te fulminar. De repente, com lágrimas na sua face, aquele desespero, diz: Deus, somente uma vez mais, Senhor, deixa o meu cabelo nascer de novo. Deus, 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 eu pequei de novo. De repente você sente o céu se reabrindo de novo, a glória descendo em seu coração e trazendo aquela atmosfera de paz, de perdão, de afago. Ele te perdoando, Ele te dando mais uma chance. Oh, amados, como não amar um Deus deste? Como não amar um Deus deste? Isto é graça, isto é favor imerecido, isto é amor, isto é misericórdia. Fale sobre amor, fale sobre graça, fale sobre misericórdia, fale sobre favor divino. Deus é bom, gente. Deus é bom, gente. Deus muda quadros. Ele, sendo soberano, soberano, faz aquilo que quer. Ele não tem que perguntar a nenhum ministro. Império de rei é diferente. O rei faz o que quer. Não tem que perguntar parlamentar, senado, se pode fazer isso, pode fazer. Ele faz o que quer. É soberano. Se ele sentir descer lá embaixo e pôr comida na boca do mendigo, ele não tem que dar satisfação a parlamento nenhum. Assim o Rei dos Reis fez conosco. Desceu da glória e chegou numa Maria Madalena que estava para ser apedrejada pela lei da religião. Ele colocou água na boca da Madalena. Ela estava para ser apedrejada, seus acusadores, cada um estava com uma pedra para lhe matar. Mas a graça desceu da glória,
Madalena, eu creio que está até com os olhos fechados para não sentir a primeira pedrada. Aquelas pedradas vinham com raiva, com ira. Eu creio que a primeira já explodiria a cabeça dela. Ela disse: é agora. Nem respirava. Mas antes da primeira pedrada vir, ele desceu da glória e dirigiu o seu filho Jesus para ir passando por ali. E Jesus chegou bem no momento. O que vocês estão fazendo? Essa mulher foi pega no ato, e pela lei, pela letra, tem que ser apedrejada. O que tu nos diz isto? Ah, então vocês vão me dar a palavra? Sim. O que tu nos diz? Fale. Oh, bendita seja a oportunidade que Jesus teve. Vocês vão me dar a palavra? Quer que eu falo? Sim, fale. Fale antes de nós apedrejar. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso desarmou a Anás, a Caifás. De repente só escuta: puc, 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 pedra caindo da mão deles. Desarmou. Por quê? Porque a graça desceu e poupou a vida da Madalena. Ela estava para ser apedrejada, mas a graça chegou na frente das pedradas. Essa Madalena era eu, irmão, era você. Quantas vezes nós estávamos na mira do diabo, na mira, ele ia nos apedrejar, mas a graça desceu na frente e disse: não, não, eu intercedo por ele, eu paro por ele, eu paro por ela. Ela é minha filha, ela é meu filho. Ô irmão, falemos sobre amor, falemos sobre graça. Por isso que eu digo, as pessoas falam no Calvário, Calvário, mas falam de uma forma muito superficial. Calvário tem um significado muito mais profundo do que se falam. Calvário fala de uma segunda chance. João 3,16 é um versículo que as crianças de escola decoram, mas não sabe a profundidade que tem. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, mundo negro, entenebrecido, perdido, e no entanto Deus amou. Amar uma coisa boa é fácil, conveniente, mas amar uma coisa que não presta, tem que ser um soberano. Eu era essa coisa, você era esta coisa. Até porque somos gentios, e gentios significa coisa que não vale nada, adoradores de ídolo, idólatras. E a Bíblia diz que Deus nos amou, coisa que não tinha nenhum valor, e nos fez assentar na mesa com os príncipes, podou os galhos da oliveira verdadeira, que eram os judeus, e inseriu na oliveira verdadeira, que é a árvore da vida, que é Cristo, inseriu a mim e a você, no lugar dos galhos, que eram os filhos, que eram os judeus. Deus coloca ali zambujeiro, maus, que somos nós. Romanos 11, leia lá para você ver. Ah, meus amados, isso não deveria fazer nós pôr a cara no chão e dizer: Deus, Deus, me ajuda eu ser mais agradecido. Igual aquela escravazinha vivia na senzala, apanhando, sofrendo, trabalhando dia e noite, lágrimas corriam em seus olhos. Uma moça tão linda, uma escrava, mas era uma escrava, apanhava sem necessidade, dia e noite trabalhando, apanhando, até que chegou naquela senzala, não sabe se explicar o porquê, um senhor rico,
E ao ver o sofrimento daquela jovem escrava, ele disse para o senhor da senzala: escute, me venda essa escrava. Ele se compadeceu do sofrimento dela. E ele tinha dinheiro, ele era rico. Me venda essa escrava. E o moço carrasco, dono da senzala, disse: vendo. Se ela valia 20, ele disse: vale 40, dobro. E o moço rico, mas tinha um coração bom, disse: eu pago. Pagou, comprou. Quando comprou, a escrava se apresentou. O dono dela, o dono da senzala, disse: você agora não é mais minha, você é dele, ele te comprou. Ela disse: então está. Para ela pensou: vou só trocar de dono, mas meu sofrimento vai continuar o mesmo. Que era costume lá entre eles, os escravos. Trocava de dono, mas continuava escravo, apanhando, sofrendo. Mas para a surpresa dela, quando ela olhou para o novo dono, ele tinha ido embora. Estava indo embora no seu cavalo, lá na frente. Ela, uma escrava sincera, correu atrás: meu senhor, o senhor está me esquecendo, meu senhor, agora eu sou sua serva. Me leve, o senhor é meu dono. Ele virou e disse: não, minha filha, eu te comprei para te fazer livre. Não, meu senhor, está errado, no costume da lei não é assim. Eu sou sua. Não, minha filha, eu te comprei, paguei um preço caríssimo, é para te fazer livre. Aí ela correu e disse: meu senhor, então me ouça, por favor, me ouça, me deixe então trabalhar de graça para o senhor o resto da minha vida, por gratidão do senhor ter me livrado do lápego lá da senzala, daquele carrasco. Me deixe, por favor, trabalhar para ti de graça o resto da minha vida. Essa escravazinha era eu, era você. Nós vivíamos sob o lápego da cachaça, do álcool, da prostituição, do pecado, dia e noite, noite e dia. Mas desceu da glória um Senhor rico. O Senhor rico desceu da glória e perguntou para o nosso dono. Nosso dono era o diabo, era o dono da nossa senzala a qual servíamos. Quanto custa o adalto? Ele disse: 50. Se custava 20, ele disse 50, que ele não queria me perder. Esse senhor rico disse: eu pago. Adalto, agora você é livre. E eu, como a escravazinha, chego: Senhor, o Senhor me fez livre, mas por favor me deixe ser teu o resto de minha vida. E assim é você, é você, é você, é você, é você. Oh, nós não estamos aqui por obrigação, Ele nos fez livre. Você pode viver sua vida livre, mas por gratidão nós nos dispomos servi-lo, 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 servi-lo até o fim da nossa vida. Gratidão ao preço que Ele pagou por nós. Éramos escravos da velha senzala, sob o lápego das drogas, mas Ele veio e pagou o preço alto. Ninguém tinha condição de pagar, todos eram pobres, mas esse moço rico chegou e disse: pode pedir o preço que for, eu pago. Pagou caro, mais do dobro que valia. Edivan, ele pagou o preço dobrado por ti. Pedro, ele pagou o preço dobrado por ti. E agora, com gratidão, Pedro, Edivan, ele diz: Senhor, eu te prometo, entre chuva, entre sol, entre frio, entre calor, mas Senhor, por favor, deixa-me te servir pelo resto de minha vida. Eu estava numa senzala cruel e o Senhor me libertou.
O Senhor pagou meu preço do meu resgate e não me cobrou nada. Graça, graça, graça de Deus. Fale sobre graça. Ame mais a Jesus. Ame mais a Jesus. Ame mais. Vamos cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos ficar de pé. Sim, eu amo a mensagem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha, até por uma coroa trocar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória, quer dizer, lembrando de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados lá no trono branco com o mundo. São João capítulo 13, verso 4 e 5, depois o verso 12 a seguir. Evangelho de São João, capítulo 13, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Olha, isso é profundo demais, irmãos. Vamos lembrar disto. Se for preciso eu repetir aqui 1 milhão de vezes, eu vou repetir. Pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Lavou de Pedro, de Tiago, de João, que vivia encostado no seu peito, com amor muito grande. E com o mesmo amor, ele lavou também os pés de Judas, que o trairia naquela manhã seguinte. Ele sabia que Judas ia trair, mas não foi por isso que ele fez acepção. Lavou com o mesmo amor. É fácil lavar os pés de quem te ama, de quem é sincero, de quem é seu amigo. Mas eu quero ver você lavar os pés de quem é seu inimigo declarado.
Jesus nos deu lição para isto. Eu quero fazer um desafio para a igreja aqui nesta noite. Nós estamos entrando no novo ministério. E para você provar para mim que você também está entrando, eu quero te desafiar, você lavar os pés de uma pessoa que te odeia. Aí sim eu vou ver que você está entrando no novo ministério. Jesus estava entrando no seu novo ministério, de deixar de ser humano para voltar a ser divino. Mas ele deu lição: lavar os pés de um traidor, não por aquela lavagem, eu vou lavar para falar que eu sou humilde. Não, ele lavou com o mesmo amor que ele lavou de Pedro, de Tiago, de João, ele lavou também o de Judas. Jesus não era hipócrita. Você crê que Jesus era hipócrita? Lavar só para fazer fachada? Não, ele lavou com o mesmo amor. Igreja, é hora de pensar nessas coisas mais sérias. Amar quem nos ama é fácil. Lavar os pés de quem cuida bem de nós é fácil. Mas o desafio do Espírito Santo é este: lavar os pés de um traidor. E com o mesmo amor que você lavaria de uma pessoa fiel. Aí sim é prova que você está no novo ministério. É prova. Tratar um traidor como você trataria um amigo íntimo seu. Amar um traidor como você amaria um amigo íntimo seu. O desafio é este. Você aceita esse novo ministério? Eu quero ver obras acompanhar isto em nossas vidas. Vamos dizer: Jesus, me ajude. Verso 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, sem acepção de Judas, né? E a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Ah, que lindo! Que lindas pegadas Jesus deixou para nós. Pegadas, modelos, exemplos de cristianismo. Lindas pegadas. Oh Jesus, me ajude a trilhar pelas suas pegadas. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou o seu vestido, era o manto, né, por cima da capa dos vestes, a capa por cima das vestes. Tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Há muita gente que não entende, pensa que aquilo foi só um espetáculo. Não, aquilo fala de muita coisa. Uma delas é essa que eu acabei de comentar: lavar o pé de um traidor, de um inimigo de morte. Judas se tornou inimigo de morte, porém Jesus lavou com tanto amor os pés dele. Se ele osculou os pés de Pedro, osculou os pés de Tiago, eu creio que ele osculou também o de Judas. Mesmo amor. E Deus é amor, e Jesus era Deus. Ah, Jesus, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Irmã, eu quero ver você escolhendo quem você vai lavar os pés hoje lá. Irmãos, eu quero ver você sair pela fila e escolher quem você vai lavar os pés hoje aqui. É hora de exercício do cristianismo. Vamos sair de trás da moita, da hipocrisia, de palavra. Palavra não leva ninguém ao céu. O que leva alguém ao céu é obras. Jesus não só falou, mas ele praticou o cristianismo. Deus, ou eu entro nisto ou eu pereço. Deus rasgou aquela veste de figo e criou a vestimenta para Adão. Deus não precisa de vestes humanas, nossa. Não, ele faz. Veste fala de religião. A religião que nós precisamos é ele que cria para nós. Não é nós que criamos, não. Tem minha religião.
Qual é a sua religião? Ah, eu amo o Zé, não amo o Mané. Eu lavo o pé do Zé e não lavo o pé do Mané. Essa é a religião do homem. Acepção de pessoa. A religião de Cristo é independente do Zé ou do Mané, que fez bem ou fez mal. Você ama igual. Deus, ajuda nós, Deus. Aleluia. Verso 12, eu já leio o 12. E agora é o 13. Vós me chamais mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Em outras palavras, mas você está disposto a seguir minhas pegadas? Mestre é aquele que abre caminho. Está disposto a seguir os meus passos, meu caminho? Hein? Isso é cristianismo, é o desafio para o cristianismo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, os lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, inclusive o de Judas, traidor. Você está disposto, meu irmão? Lavar os pés de Judas, de traidor? Só porque o irmão te olhou feio, você já está esconjurando? E Judas, que tinha pegado até o dinheiro, naquela hora da ceia, Judas já estava com a grana no bolso, 30 peças de prata. E Jesus, que era Deus, sabia, ouvia até o tinido delas no bolso de Judas. Enquanto Jesus lavava os pés dele, o trem fazia blim, blim lá no bolso. Jesus sabia que dinheiro que era aquele, mas isso não atrapalhou ele amar a alma de Judas. Nós, qualquer coisinha já atrapalha nós amarmos aos outros. A língua grande já começa a desenvolver ódio. Ah, Deus, será que nós somos dignos de tomar a ceia assim? Vamos orar, Senhor, me converta, Deus. Eu quero o meu novo ministério. Novo ministério de amar, independente quem seja. Perdoar, independente quem me ofendeu ou não. Independente da gravidade do assunto, deixa-me amar, perdoar 1.000.000 de vezes se for preciso. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, e eu acrescento, no mesmo espírito que eu lavei. Não para picar um cartão, porque muitas vezes nós fazemos coisa como para picar um cartão, cumprir uma ordem, um dever. Não, isso não sobe as narinas de Deus. Adoração por obrigação não sobe as narinas de Deus como cheiro suave, sobe como um cheiro fedido. O que sobe as narinas de Deus como um cheiro suave é perdoar seu maior inimigo, é lavar os pés do seu pior inimigo, amar. Isto é que sobe as narinas de Deus. Alguém me disse, eu não vou batizar porque na igreja tem uma pessoa lá que me fez mal demais. Eu disse, Deus, tem misericórdia dessa pobre vida. Porque fez mal à sua carne, você vai deixar sua alma ir para o inferno porque alguém fez mal à sua carne? Ora, gente, essa carne é 70 anos, que passa disso é câncer enfado. Vou deixar minha alma ir para o inferno porque alguém me fez mal à minha carne? Carne! Eu vou pisar na sua garganta, carne, mas minha alma vai ser salva. Eu vou me batizar. Aleluia. Por causa de direitos feridos, nós perdemos tantas oportunidades de ser abençoados. Sentimentos feridos da carne. Jesus, ajude a nós lavar os pés como Jesus lavou, amando. Seja quem for tiver para lavar meus pés, eu vou lavar com o mesmo amor que eu lavaria os pés de qualquer outro. Irmão, cristianismo é isto. Cristianismo não fala de partidarismo. Cristianismo fala de unidade. Unidade. Os membros do corpo que têm menos honra é o que nós damos mais honra, cobrimos mais. E não deveria fazer isso com a igreja também uns com os outros?
cobrir mais, proteger mais, amar mais. Se ele te feriu, é que ele está precisando mais amor, mais compreensão. Se ele fosse grande, forte, ele não te feriria. Se ela te feriu, é que ela está precisando mais amor, mais consideração, mais afeto. Se ela fosse grande, ela não te feriria. Vamos pensar diferente, gente. Vamos subir. É o novo ministério. Porque eu vos dei o exemplo. Oh, que exemplo, hein? Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, no mesmo espírito, mesma atitude, façais vós também. Que modelo, que exemplo, que lindo, que bonito. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi à cruz como ovelha muda. Ele tinha todo direito de ir balindo, gritando, xingando, espraguejando todo mundo, mas ele abnegou direito, foi caladinho, batia nele, ele caladinho, ao ponto do rei ficar intrigado. Não falas nada? Eles te batem e você fica calado? Isaías 53 tinha que se cumprir. Como ovelha muda foi ao matadouro. Pai, me batize com Isaías 53. Igreja, nós precisamos ter o batismo de Isaías 53. Como ovelha muda, sofrer. Já viu o cristianismo sem sofrimento? Não existe. Verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor. Se o senhor foi moído, o servo não vai? Nem o enviado maior do que o que enviou. 17 ele diz, se sabeis estas coisas, o que vocês serão? Bem-aventurados sois se fizer como eu fiz. Porém, mal-aventurados sois se fizer diferente do que eu fiz. Você quer ser bem ou mal-aventurado? Jesus tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai. Pai, aqui está esse pão, feito por mãos santas. Consagra agora para esse serviço. Doravante simbolizará teu corpo martirizado no Calvário. Santifica e purifica, representando este elemento tão sagrado, que é o corpo ensanguentado de Jesus. Corpo ensanguentado, corpo ensanguentado. Este vinho, Pai, o fruto da vide, doravante simbolizará o sangue de Jesus, sangue de Emanuel. Consagra para esse serviço tão representativo, simbólico. Vamos tomar isto lembrando do Calvário. Foi o sangue, foi o sangue, foi o sangue que nos redimiu. Consagra, Pai, e a nós também que vamos vir à mesa. Consagra nossas almas, nosso espírito, nosso corpo, para comer desse pão, tomar desse vinho, com a dignidade do Cordeiro, e que isso traga para nós um novo ministério, novo espírito, nova vida, saúde física e espiritual. Em nome de Jesus, sejamos consagrados ou reconsagrados, em nome de Jesus. Assentai-vos, orem uns pelos outros enquanto o pão será quebrado.